Oi, eu sou o Rafael e hoje eu vim comentar um pouquinho com vocês alguns motivos de por que Moby Dick é o meu livro favorito da vida. Eu fiz 20 anos ontem e eu acho que, enfim, esse vídeo vai ficar aí pra minha história, pra dizer que com 20 anos, o meu livro favorito até agora é Moby Dick. E você pode aproveitar esse vídeo pra se incentivar a ler o livro do Melville. Então, vamos lá. O primeiro, Moby Dick é uma história que meio que todo mundo que tá na cultura pop já conhece. Então, é um grande clássico da literatura, na verdade. E o Ítalo Calvino sempre dizia que os clássicos são aqueles livros que sempre trazem mais pra você, que se bastam em si mesmos e que ao mesmo tempo são novos e antigos. Você já conhece a história e ao mesmo tempo você vai se encantar com a história. E basicamente isso que a gente tem em Moby Dick. Moby Dick traz uma história muito interessante. E aí, o motivo dois. A história já é muito fechada. Moby Dick traz então a história de um pescador, de um marinheiro, o Ismael, que está em busca de um navio baleeiro para trabalhar. E basicamente ele vai embarcar nessa jornada junto com amigos e um capitão muito carrasco atrás, então, de baleias, e ao mesmo tempo a gente vai ter a figura da Moby Dick, que é uma baleia que não aparece tanto, mas que, enfim, traz todo um imaginário coletivo que é muito interessante. E aí eu já puxo pro terceiro ponto, que é: os personagens desse livro são muito cativantes. Ao mesmo tempo que eles te estressam em alguns pontos, eles te alegram em outros. O Ismael, o narrador, é uma figura engraçadíssima. Esse livro, ele chega a ser cômico, pelo menos ali no seu primeiro terço. Você ri de piada em cima de piada. E na verdade, as piadas, pelo menos desse começo, são pelas situações em que ele se encontra, né? Na verdade, ele não tá fazendo uma piada, mas o narrador mesmo conta de um jeito muito cômico as situações em que ele tá se encontrando. Então é um humor, talvez, como The Office, então vai ter um momento que ele vai ter que dormir no mesmo quarto que um canibal. E aí ele solta, tipo, antes dormir com um canibal sóbrio do que com um cristão bêbado. E enfim, incrível. O quarto ponto, então, né, na verdade, voltando no terceiro, a gente vai ter também o Ahab, que é o capitão do navio, que é um personagem que te cativa muito, porque você fica tentando entender a psique desse personagem que tá em busca da baleia branca, e você não sabe muito bem as motivações do Ahab. Você tem os encarregados do navio, que são uma figura à parte, são pessoas engraçadas, que tentam tanto agradar os marinheiros, tanto agradar o capitão, e eles são os que estão preocupados com os dividendos, e é incrível. E aí a gente vai para o quarto ponto, que é: lendo esse livro, você vai entender a importância do óleo de baleia para a sociedade, pelo menos ali no século XIX. Rafael, o que diabos é o óleo de baleia? Bom, meu caro gafanhoto, nos dias atuais, a gente tem o ouro negro, que é o petróleo. Então, basicamente, o petróleo é um combustível que também tem subprodutos que podem ser usados, por exemplo, para massa asfáltica, para fazer plástico. Nos anos 1700 e pouco, 1800 e pouco, no século 17, 18, 19, principalmente o 18 e 19, a gente inventou a revolução industrial. Então, as pessoas, por exemplo, precisavam ficar trabalhando até tarde. A gente teve aquelas grandes jornadas de trabalho, principalmente no século XIX e no século XX. E a gente está falando de um período anterior à energia elétrica. Então, como que esse pessoal se locomovia pelas cidades, né? Isso era um perigo, porque antigamente a iluminação era feita baseada em óleo de produtos animais, de vegetais, óleos de produtos animais, sei lá, porco, boi, mas você não conseguia produzir esse tipo de produto em quantidade e isso não era rentável em nenhum momento. Então eles descobriram, né, os pescadores, que eles podiam pescar baleias, que são animais que não se criam, né? São animais que se reproduzem no oceano, então é uma fonte meio que ilimitada de energia. E a baleia, várias espécies de baleia, a baleia é um produto muito rico e precioso. E
Da baleia você consegue basicamente tirar óleo, você consegue tirar umas partes de barbatanas para fazer roupas, você consegue tirar carne. Então a baleia é um produto muito rico. E o óleo de baleia foi, durante muito e muito e muito tempo, usado para iluminação pública, por exemplo, nos Estados Unidos e também na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos. E isso fez com que as pessoas conseguissem trabalhar à noite. E outra coisa importante, isso fez com que a iluminação pública fosse mais segura. Porque o óleo, diferente, por exemplo, do álcool, de outros combustíveis, ele consegue queimar a uma velocidade constante e controlada. E é diferente da madeira, por exemplo, que é fácil de propagar um incêndio, por exemplo, porque o óleo ele queima e ele não deixa resto. Enfim, você não tem brasa, carvão. E, enfim, a baleia revolucionou todo o modo de produção daquela época. As roupas, os corpetes femininos e masculinos eram feitos a partir das barbatanas, enfim. Então, o quinto motivo para você ler Moby Dick é que você vai descobrir como funciona. Você vai ter vários capítulos que, em geral, as pessoas falam que são chatos, mas são capítulos tipo super interessante, sabe? Quando eu era criança, eu fiz um trabalho sobre animais. E a minha dupla, junto comigo, escolhemos, né? A gente escolheu falar sobre a baleia azul. Então eu tenho um encantamento particular com baleias. Mas o livro vai trazer uns capítulos que chama de cetologia. Então ele vai falar sobre o estudo das baleias. E aí você vai ter um capítulo, por exemplo, imenso que vai falar sobre a diferença entre os tipos de baleia que existiam e que o narrador conhecia. E ele vai diferenciar, inclusive, as baleias dos golfinhos. Então ele vai falar de toninhas, de cachalotes, de baleias francas, baleias de todos os tipos. Vai falar a diferença de uma orca, por exemplo. E eu encarei essa parte como sei lá, um capítulo da Super Interessante, ou se eu estivesse assistindo um documentário do National Geographic. É muito interessante. E isso já engata no motivo 6, que você vai entender também como funciona a manufatura da baleia. Essa parte pode ser estranha, mas ela é necessária. O narrador, depois de comentar com você sobre os tipos de baleia, as diferenças de baleia, para que serve cada tipo de baleia, ele vai dizer o seguinte, ele vai te mostrar como que funcionava o dia a dia de um navio baleeiro trabalhando. Ou seja, desde a pesca da baleia, como que funcionava isso, porque, cara, é um trampo imenso. A baleia é um animal colossal, tipo, 30 metros de comprimento. Dezenas e dezenas de toneladas. E, enfim, a baleia, ela precisa ser pescada, ela precisa ser retirada da água, você precisa tirar a gordura da baleia, cozinhar para fazer óleo, você precisa tirar o líquido que tem dentro do crânio da baleia, e isso era basicamente o suprassumo do conteúdo científico que você tinha no século XVIII, XIX, em se tratando de baleias. Então a gente vai ter essa análise muito minuciosa sobre como era feito e processado essa baleia até que só restasse dela os ossos, ok? Então assim, eu diria pra você, leia essa parte porque é incrível. E é como se fosse outro documentário do National Geographic comentando sobre como são produzidas as baleias. E, enfim, é uma parte muito interessante. Ademais, o sexto motivo é que esse livro ele é muito plural em termos de narrativa. Então você começa com uma narrativa em primeira pessoa, comentando sobre o dia a dia do Ismael à procura do emprego. Você começa a ver ele na estalagem. Você tem um capítulo muito interessante numa missa, em que o pastor padre vai fazer uma pregação muito interessante sobre Jonas e a baleia e o grande peixe. Você vai ter esses capítulos que eu já disse anteriormente, de cetologia, de manufatura da baleia. Tem um capítulo inteiro em forma de teatro, então é como se fosse uma peça teatral, onde as pessoas que estão falando estão em colchetes, e é muito interessante, e ele tem até uma pegada de musical, sabe? Um teatro cantado.
Você tem depois uma narrativa em terceira pessoa, bem distante, narrando o que está acontecendo e como dá-se a perseguição ao Moby Dick. Enfim, é um livro espetacular no sentido de narrativa. São muitas narrativas que se complementam. É um livro até de caráter talvez experimental, de tanto que ele descreve essa narrativa de formas diferentes. Além disso, você vai ter memórias do próprio narrador que ocorreram em algum tempo atrás. Enfim, é muito interessante. O sétimo motivo para você ler Moby Dick pode ser também para você aprender um pouco sobre a geografia, sobre como funcionava essa Latinoamérica, né? Moby Dick parte de um porto, pelo menos onde eu entendi, ele perto de Nova York, é um porto fictício, Nantucket, e ele vai dar a volta pelo cabo ali, não é o das Tormentas, é o cabo da Boa Esperança, enfim, o cabo que fica ali perto no Chile, Argentina, Uruguai, o sul da América Latina, e ele vai em direção ao Oceano Pacífico, porque ali é onde tem a maioria das baleias. Então você vai aprender um pouco sobre essa navegação, sobre essa orientação no espaço, que é muito legal também. Bom, o oitavo motivo que eu te dou para você ler Moby Dick Moby Dick é um livro que te surpreende, apesar de você já conhecer a história. Eu já tinha assistido o episódio de Moby Dick nas Trigêmeas, eu já sabia o que acontecia no final. E mesmo assim o narrador me surpreendeu de forma excepcional com o que acontece. Então, é um livro que, apesar de ter, 700 páginas, 500 e poucas, 600 páginas, te surpreende muito e te prende do começo ao fim. Apesar de eu demorar muito tempo para ler Moby Dick. O nono motivo para você ler Moby Dick os temas que esse livro aborda são imensos e super exploráveis. Então, se você quiser, você vai ficar refletindo sobre Moby Dick durante muito tempo. Moby Dick é um livro que cresce com a reflexão. Eu acho que eu divido, os livros em livros que eu leio muito emocionado e que depois eu esqueço tudo o que aconteceu no livro, e livros como Moby Dick, Crime e Castigo, esses livros que são densos e que, conforme você vai olhando de perspectivas diferentes, você cresce muito em conteúdo. E Moby Dick é um livro que cresce muito em forma e conteúdo. Quanto mais analisa, mais você se encanta pelo livro. Basicamente, a gente vai ter aquela figura que foi feita, principalmente no cinema, mas na literatura também, de buscar um objeto que não tem importância nenhuma. Eu esqueci o nome disso em termos cinematográficos. Se eu achar, eu deixo na tela, se não, enfim, um beijo. Mas basicamente eles perseguem, No cinema você tem isso. Por exemplo, nos filmes de Indiana Jones, você tem os caçadores do Santo Graal, sei lá. E aí, basicamente, o Santo Graal não tem importância necessária para a história. Ele é só um objetivo a chegar que não é muito bem explicado por quê, pra quê ou por quê. E Moby Dick também é isso. Basicamente, a gente vai entrar nessa busca da baleia branca, da Moby Dick, sem saber muito por que a gente está indo atrás dela. A gente tem uma vaga noção e sem nem ter visto a Moby Dick. A Moby Dick é uma baleia, desculpa te frustrar, mas ela só vai entrar na história lá pelos 70% do livro. Então, até os 70% você não tem Moby Dick. Mas você tem muitas outras coisas interessantes. Voltando no 8, você também vai descobrir como funciona o dia a dia dos barcos, dos navios, e como que eles se relacionam entre eles. A gente tem um capítulo muito interessante onde 2 navios vão se encontrar e aí a gente vai ter meio que uma festa entre os 2 navios, que é uma coisa super comum e que acontecia naquela época. E o 10º, ponto para você ler Moby Dick é que Moby Dick é muito mais do que o livro que vai falar sobre essa baleia branca. Você pode pensar Moby Dick como um monte de coisas, como já disse no tema 9. Moby Dick é um ideal, é a perseguição. O livro é a perseguição de um ideal. E Moby Dick pode ser representado
pelo progresso norte-americano, pelos Estados Unidos. Enfim, Moby Dick é um livro espetacular que merece ser lido, relido. Tem várias. Se você é um pouco religioso, né, principalmente da religião cristã, católica, enfim, cristianismo, você vai pegar muita coisa também, porque o narrador, ele tem um teor muito teocrático e muito interessante no sentido de que ele vai fazendo comparações com algumas histórias bíblicas e se você conseguir, você vai relacionando muito o livro à história. Enfim, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscreve aqui no canal e leia Moby Dick. Moby Dick é um livro que inclusive já está em domínio público, então tem até traduções em domínio público. A edição da Kozak Naif é muito boa, eu acho que está pela Companhia das Letras atualmente, mas tem um monte de lugares por aí. Leia o livro, você não vai se arrepender. E eu vejo vocês no próximo vídeo, quem sabe explicando o porquê de algum outro livro ser o meu favorito. Não da vida, mas estar entre os meus favoritos da vida, quem sabe. Tchau, tchau!